Bem-vindos mais uma vez à aula, dessa vez a aula número 6 da disciplina de gestão de igrejas. Hoje nós vamos falar sobre a lei que disciplina as igrejas, a lei número 10.406, publicada em 2022. E ela vai determinar, vai dar as diretrizes de como uma igreja, independente da sua denominação, como essa igreja deve ser organizada. Em seu artigo 44, ela vai determinar quem são as pessoas jurídicas de direito privado que estão encaixadas nessa lei. E ela vai listar as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. E é exatamente nesse tópico de organizações religiosas que as igrejas estão enquadradas, encaixadas. A lei, em seu artigo 50, todos os administradores, presidente, vão responder com os seus bens, com patrimônio particular, para os prejuízos que podem ser causados às igrejas, a essas instituições, né, em caso seja provado desvio de finalidade ou desvio de verba. O artigo 54 ainda vai considerar sob pena de nulidade se o estatuto não tiver algumas dessas questões, ou seja, o estatuto precisa ter esses itens que eu vou passar a listar. Primeiro, a denominação, os fins e a sede da associação, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados, daqueles que são membros da igreja, os direitos e deveres desses associados, as fontes de recurso para sua manutenção, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, como a assembleia vai ser organizada e vai ser gerida, as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução da igreja, né? Como pode haver, quais são os critérios para se fazer uma mudança estatutária e quando a igreja for encerrada, como isso vai ser procedido. A forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. O artigo 55 ainda vai, da mesma lei, né, 10.406, ainda vai dizer que os associados devem ter iguais direitos, mas o estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Então, isso dá margem para você ter membros ativos e membros inativos. Isso vai ajudar na questão da contagem do quórum qualificado quando necessário. O artigo 56 fala que a qualidade do associado é intransferível se o estatuto não dispuser o contrário, ou seja, não dá para você transferir o direito de ser membro para uma outra pessoa que não tenha entrado na igreja por meio de batismo, carta de transferência, que não tenha sido oficialmente filiada à igreja. O artigo 57 vai falar que a exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure o direito de defesa e de recurso, nos termos previstos neste estatuto. Ou seja, o pastor ou o presidente ou líder não pode excluir os membros de qualquer forma. Não pode fazer uma exclusão alegando simplesmente que houve um pecado. Isso precisa haver um processo, uma comissão, algo embasado não só biblicamente, mas algo embasado também na lei. Né? Antes de excluir os membros, para ficar mais claro, então as igrejas precisam observar o motivo da exclusão. Ela precisa estar listada no estatuto ou no regimento interno. Isso pode nos causar um problema, porque você teria que fazer uma lista enorme de motivos pelo qual uma pessoa poderia ser excluído. E você não pode simplesmente colocar no seu estatuto falando caso cometam pecados graves, juridicamente isso não cabe dentro de um estatuto.
Então, quem vai dirigir a igreja precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Talvez uma das formas onde a gente possa contornar esse problema, essa questão com um pouco mais de facilidade, seja periodicamente, a cada 5 anos, a cada 10 anos, fazer uma atualização do rol de membros, um recadastramento, e aí você conseguir manter o seu rol de membros enxutos, né? Uma outra forma é você conversar com aqueles que estão em pecado, e esse deve ser o primeiro passo, exortando para que ele volte aos caminhos do Senhor. Não havendo essa possibilidade ou não havendo interesse de se acertar com Deus, peça para essa pessoa escrever uma carta pedindo de próprio punho o seu desligamento. Aí não há discussão, não há o que ser feito. A igreja não cabe nem proposta para isso, é só acatar que a pessoa unilateralmente pediu desligamento. O artigo 59 vai tratar do seguinte: compete privativamente à Assembleia Geral destituir os administradores, alterar o estatuto. Além disso, no artigo 60, a convocação dos órgãos deliberativos vai ser feita dentro da forma do estatuto e garantindo pelo menos 1/5 da presença ali para quórum qualificado, né, dos associados, para fazer essa mudança, para fazer essa alteração. Para encerrar, nós temos as imunidades e as isenções tributárias. Não são só deveres que a lei nos garante, não são apenas obrigações, tá? Mas a legislação também vai garantir aos templos alguns benefícios. O nome desses benefícios são imunidade tributária, né, ou isenções, dependendo do tributo. Mas para isso é necessário que o patrimônio pelo qual você está pedindo a imunidade ou a isenção esteja no nome da igreja. No caso de imóveis alugados, o contrato de locação é suficiente para justificar esse benefício. Ele vai abranger todo o patrimônio da igreja, né? E para que ela possa usufruir disso aí, precisa comprovar, como eu disse, né, que o bem está vinculado à finalidade essencial da igreja. Não distribuir parcelas do patrimônio, então a igreja não pode ter uma chácara em um convênio com pessoas físicas, uma parte da chácara é da igreja, a outro percentual é de outras pessoas físicas. Tem que ser tudo no nome da igreja para poder isso valer. Ela precisa aplicar os seus recursos no país, na manutenção dos seus objetivos. Isso aqui tem que ter um cuidado, principalmente para aquelas igrejas que possuem missionários fora do país. Ela não pode fazer esse repasse de verbas para fora sozinha, ela depositando na conta do missionário, porque isso pode estar sendo encarado como o desvio, a evasão de divisa. Então ela precisa fazer isso sempre por meio de uma junta missionária para poder estar agindo dentro da legalidade. Né? Para as igrejas usufruírem, então, é bom lembrar, tem mais uma coisa: manter a escrituração de suas receitas e despesas em livro revestido de formalidade capaz de assegurar a exatidão, ou seja, a igreja precisa ter um contador e a contabilidade da igreja precisa estar em dia e ela precisa atender todos os requisitos do Código Tributário Nacional lá no seu artigo 14. Então, isso muda constantemente e por isso a importância de ter um contador que vai estar antenado com essas alterações constantes que o nosso código vem sofrendo. Ela vai ter que requerer às entidades da administração pública essa imunidade ou essa isenção. Isso não é automático. Então, se a igreja vai comprar um carro, ela precisa ir até a Secretaria de Fazenda e requerer a liberação, por exemplo, do IPVA, para que na hora de comprar o veículo ela não tenha que pagar, ou na hora de comprar um terreno, ela vai fazer um contrato de compra e venda, leva isso para a Secretaria de Fazenda
pede a imunidade e a isenção para que ela não pague os tributos de transferência e nem pague IPTU a partir dali, sobre esse imóvel que ela está adquirindo. Quais são os tributos e impostos que podem ser abrangidos por esse benefício da imunidade e da isenção? ITBI, Imposto de Transmissão Intervivos, aplicado no momento da aquisição do imóvel. IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. A contribuição de iluminação pública, a taxa de limpeza pública e o imposto territorial. Esses são alguns dos exemplos dos benefícios que a igreja pode ter. Mas lembre-se, o governo não vai te dar isso se você não for atrás. Ele precisa ser provocado para que ele, então, te conceda a imunidade e a isenção sobre esses impostos. Não é simplesmente porque você é a igreja que você acha que não precisa pagar. Não, você tem que pagar até que você tenha a autorização para parar de pagar. E isso precisa ser provocado. Ok? Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima semana.